Sejam bem-vindos ao InfluCast, temporada 2023, Insights Digitais. Apresentação de Andressa Grifante, jornalista e especialista em marketing de influência, e Tata Carra, especialista em estratégia digital e community manager. Quinzenalmente você confere um novo episódio no YouTube e nos principais agregadores de podcast. Por aqui, abordaremos sobre tendência da Creator Economy, comunidades, soft skills, empreendedorismo digital e muito mais. Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do InfluCast. Estou aqui com a minha parceira Andressa. Hoje a gente vai falar sobre uma pauta quente em todos os locais. A gente está sendo bombardeada com essa informação, que é o caso Blaze. A gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade do influenciador. Olá, Tatá, olá, audiência. Chegamos no episódio 2 do Insights Digitais. Como a Tatá, então, já falou, a gente vai tratar hoje sobre o caso Blaze. Quem não está familiarizado aí, a gente sugere que busque, porque tem bastante coisa, bastante material, e eu acho que a gente não quer também ser repetitiva, a gente quer trazer um novo olhar, o nosso olhar de quem trabalha com marketing, com comunicação, com o universo digital, em cima dessa polêmica, né? Eu acho que a gente pode dar uma resumida geral, não sei se tu quer dar essa resumida do que foi a polêmica Blaze, Tatá. Pode ser. Veio através do Daniel ali Penin, se eu não me engano o nome dele. Ele foi um influenciador que ele foi convidado para fazer um publi para essa marca especificamente, e ele recusou, porque ele foi fazer uma pesquisa sobre a empresa. E aí ele descobriu uma série de fatores, né? Ele tem um vídeo, eu acho que é quase 30 minutos, só ele explicando e fazendo links com esse caso, e questionando a responsabilidade dos influenciadores, né? A gente teve aí grandes influenciadores divulgando para a marca, né? O John Vlogs, o Felipe Neto, o Neymar. Tem bastante reclamação no Reclame Aqui referente a essa empresa. Você tem liberado um bônus para você investir nesse jogo, e você joga lá e ganha, enfim, e pode retirar esse dinheiro. Só que você não pode retirar do primeiro bônus. Você pode tirar só depois que você chega num valor específico. Então, é a maquininha, resumindo assim, a maquininha do cassino, né? Aquela maquininha que tu põe, tu ganha um dinheirinho ali, aí tu te empolga, bota um pouco mais. Só que aí a maquininha, ela tá no teu celular, que já é para ela existir, para as pessoas terem acesso, já é uma brecha na nossa lei, porque, teoricamente, né, cassinos são ilegais no Brasil, mas esse digital, ele está legalizado, né, ele achou uma brecha para poder atuar, né. Sim, só fazer esse parênteses. Até assim, o que ele traz bastante no vídeo é que essa empresa está em nome de uma pessoa que é holandesa e está numa ilha específica. Então, tem uma série de... Ele quis questionar para quem que vai sair a conta, né? Vamos dizer, eu quero processar hoje a Blaze, para quem que vai... como é que eu vou chegar nessa empresa, né? Ele pesquisou a parte de endereços fiscais, enfim... Eu acho que a gente está muito aqui para trazer essa visão de ambos os lados, mas muito nessa perspectiva de comunicação. Cada vez mais os influenciadores têm uma responsabilidade, né, da influência. A gente sempre conversa muito sobre isso, que existem casos e casos. Tem aquele influenciador de necessidade que ganha um salário ou faz algo muito micro dentro de influência, e tem aquele cara que é o mega influenciador, que ele vai fazer uma divulgação, tanto que, assim, para participar... Os influenciadores convidados do Blaze tinha que ter não sei quantas mil visualizações no YouTube, tinha que ser influenciador com uma grande performance. Então, eles escolheram meio que a dedo influenciadores para fazer essas divulgações, sabe? Então, vamos dizer, um micro não podia fazer, tinha que ser pessoas com muito alcance. E eu acho que, sim, o mais preocupante nesses casos, eu acho que é justamente... É que nem quando a gente fala um pouco do universo da beleza, né? Então, a gente sabe que tem uma legislação dentro de comunicação que até, se diz, eu estava na dermatologista, ela até que me trouxe esse ponto. Eles não podem fazer vídeos de antes e depois, tem toda uma regulamentação da publicidade em relação à responsabilidade, né? A gente fala muito sobre saúde mental. Eu queria muito, assim, a tua visão, né, como... atuando, né, com influenciadores, você faz alguma pesquisa prévia também, se vai aceitar aquela marca específica? Primeiro vamos, eu acho, ainda contextualizando o público, Sim. porque Blaze tem questões aí
essa polêmica é uma polêmica por vários âmbitos, por várias questões, vários motivos. Então, tem a questão de golpe mesmo com o público que apostou, chegou na determinado montante lá, momento em que pode sacar e não consegue sacar, e aí tem centenas de reclamações no Reclame Aqui. Ponto 2 é o relacionamento com esses influenciadores. Ele não é só uma publi, né? Os influenciadores têm um percentual, isso o Daniel, né, o youtuber que expôs isso, ele mostra bem direitinho, enfim. Então, esses influenciadores ganhariam um comissionamento em cima dessas vendas, entre aspas, né, dessas apostas, dessas pessoas que estão lá investindo o seu dinheiro para jogar. E um outro ponto também, a própria questão da regulamentação desses jogos de azar, né, como funciona aqui no Brasil, e a questão de ser uma empresa que não tem um escritório no Brasil, que não tem um CNPJ aqui brasileiro, e aí tu não tem também para onde reclamar, ninguém responde às reclamações do Reclame Aqui, então é uma engronha enorme, assim, e, claro, os influenciadores em parte são responsáveis, né, porque eles estão ali chancelando no momento que um influenciador sugere algo para a audiência parte do princípio que esse influenciador conhece, testou, jogou, ganhou, sabe da idoneidade da empresa, é o que a gente espera, né, do outro lado como consumidor, que o influenciador esteja ciente do que ele está né, passando adiante, da mensagem que ele está transmitindo. E aí eu acho que nesse ponto é que a gente pode falar um pouco mais, né, aqui, que é daí essa pergunta que tu me trouxe, e assim, tem várias coisas que hoje a gente precisa cuidar, e cada vez mais, e aí por isso a gente pode até fazer um link bem rapidinho para quem quiser ir pesquisando, de uma regulamentação que surgiu lá na França, que pega justamente essa parte de saúde e tal, porque influenciadores, por exemplo, que divulgam um creme, um produto de beleza, às vezes vão mostrar o resultado, e na hora de mostrar o resultado, eles estão usando um filtro. E aí a pele está lindíssima, porque é um filtro de inteligência artificial, e a audiência não sabe que o influenciador está usando um filtro, e pensa, nossa, que pele lisinha, isso é resposta, é resultado da utilização desse produto X. Então, quem é que está regulamentando isso, né? Então, aqui no Brasil falta muito essa regulamentação, e falta em várias áreas, não só da influência, mas o resultado é esse tipo de coisa, esse tipo de polêmica, né, e esse tipo de situação. Daí os influenciadores vão lá, fazem uma publicidade, as pessoas vão atrás, investem, e dinheiro sumiu, e aí? Não tem para quem reclamar, e aí essa busca judicial, esse processo, pode ir em cima, eventualmente, de um influenciador, talvez, né, eu não sei que contrato que eles fizeram, mas talvez o público lesado possa ir lá e cobrar do Felipe Neto, pô, e aí? Tu disse que era legal, que valia a pena, né, e não só o Felipe Neto, mas o Neymar, VTube, teve vários grandes influenciadores, né, que divulgaram. Até pegando esse gancho do Felipe Neto, ele fez até um vídeo resposta, digamos assim, onde ele fala que no contrato dele com a Blaze tem uma cláusula que, se for identificado fraude, ele pode cancelar imediatamente o contrato da parte dele. Só que, assim, eu acho que fica o questionamento no sentido, assim, o Felipe Neto, ele trabalha com um público bastante infantil. E algumas, até pela regulamentação da Blaze, você não pode ser menor de idade para participar. Só que muitos menores se inscreveram, e se tu for dar uma olhada nas queixas do Reclame Aqui, então, assim, eu não sei se há uma trava em relação, a gente tem que pensar muito também nesse público mais jovem, que é impactado, e aí fazer esse gancho com o que tu trouxe da desvirtuação da imagem, né, assim, às vezes a gente já está tão acostumado com o filtro, que aí quando a gente olha, né, até o Instagram fez algumas coisas para mudar um pouco isso, né, então ele já vai sinalizando quando a imagem tem um filtro, a evolução dessas regulamentações. Eu sei que, assim, influenciadores maiores já vão ter uma equipe de assessoria, então a equipe dele já deve estar trabalhando em cima disso. Ele também falou que ele tentou trazer os pontos desmentindo o vídeo anterior, só que eu acho que é muito mais que isso, assim, a gente está falando aí de jogos de azar, né? Então, eu acho que você tem que ter uma visão, né, uma transparência com a sua audiência. Até recentemente aconteceu uma das pomadas capilares, assim.
foi amplamente divulgado, tanto que teve uma proibição da Anvisa sobre a divulgação desse produto. Então, era um produto que estava causando até cegueira em algumas pessoas, né? Então, é uma dimensão, acho que, muito ampla de influência, né? A gente tem um movimento que eles chamam de selva de influência, né? A gente está falando hoje de 10,5 milhões de pessoas que são influenciadoras digitais, né? Um universo que a gente tem mais influenciadores do que advogado, mais do que... Eu acho que toda a regulamentação, ela é interessante, né? Do ponto de vista do consumidor mesmo, assim, proteger o consumidor. Transparência, né, com a audiência. Transparência, ser transparente, né? Com a audiência, né? Porque hoje já existe uma orientação do CONAR, e que muitos influenciadores seguem e tudo mais, mas aí ninguém fiscaliza, é uma orientação, mas aí quem está seguindo isso, né, seguindo essa orientação e quem não está, é muito difícil saber. E aquele consumidor que não conhece tanto desse universo, que não sabe, a gente, por exemplo, que trabalha com marketing, a gente lê ali, a gente sabe que a pessoa está usando filtro, porque a gente conhece, tá sempre ali no Instagram, tá sempre nessas, né, o TikTok, por exemplo, para mim já não é tão, as informações ali já ficam meio demais, às vezes eu não sei o que é filtro, o que não é, a gente sabe que vem aí deepfake, que já tem várias, né, aquela foto do Papa com o casacão, que todo mundo... Eu olhei aquela foto, eu jurava que era verdade, e depois descobri que não era mais. Tom Cruise com os... Não é sósia, é sósia. Com os 2 sósias dele, né? Viralizou também. E aí descobriram depois que não era inteligência artificial, não é uma foto real, não tem sósia nenhum, era... Alguém modificou aquilo lá, e fica cada vez mais difícil. Então, mesmo que o Instagram coloque ali... Algumas pessoas têm esse, vamos chamar de, sei lá, letramento digital, de entender as linguagens ali e identificar de cara. Outras pessoas estão, sabe, estão passando, estão navegando e olham rápido, assim como muita gente só lê manchete, né, e não lê nem o texto e às vezes acredita num clickbait, assim, da vida. Então, precisa ser mais claro ainda, sabe? Não pode estar muito nas entrelinhas, não pode contar muito com plataforma, porque elas também não têm interesse em ter tanta transparência assim, né? Em ser tão transparente assim. Eu lembrei de uma influenciadora aqui do Rio Grande do Sul, de uns tempos atrás, assim, anos atrás, ela me contou uma história assim, muito simples, né? Não tem essa grandeza de Blaze com grandes influenciadores. Uma influenciadora menor, bem regional, micro-influenciadora. E aí uma marca de uma profissional de extensão de cílios chamou ela para receber extensão de cílios, fazer esse procedimento de graça e tal. Ela ia ofertar e ela ia divulgar o procedimento, né? Fazer a divulgação para essa profissional. Ela fez. E aí, no dia seguinte, começou a dar uma irritação, começou a dar um processo alérgico, né? E aí, ela quis voltar para o lugar, falar com a profissional, para ela ver o que tinha acontecido, que produto que ela tinha passado, ou para tirar os cílios, né? Porque estava dando uma irritação. Essa profissional aí não quis atender, ou sumiu, uma coisa assim. Eu sei que ela acabou indo para o hospital, para uma consulta, para uma emergência, gastando em remédio, né, tendo que ir em outro salão, com uma outra profissional, pagar para ela tirar com segurança, né, porque não era de qualquer jeito que podia ser feito, tinha que ter produto específico e com cuidado. Então, daí ela gastou um dinheirão para tirar o negócio, porque senão estava afetando a saúde dela, né, então, assim, é um produto, de graça, beleza, eu divulgo. E aí, quem é essa profissional? Que produto que ela está usando? E aí, e se der errado, se der certo? Uma coisa, um ponto interessante mesmo nessas, já como dica também, mesmo nessas ações que é permuta, que é um acordo, eu te dou de graça e tu vem com divulgação, mesmo nesses casos, é interessante ter um contrato, sabe? Ou pelo menos um acordo formal. Tipo, o que eu espero de ti, o que eu vou divulgar, e se, né, tiver XY problema, o que vai acontecer, como é que a gente vai proceder. E não teve, né? Foi uma coisa muito de boca, como é a maioria dos acordos feitos com influenciadores. A gente tem eu acho que até pegando esse gancho, essa questão dessa informalidade, né? E a gente também tem faixa de valores muito discrepante de influenciadores.
eu acho que esse ponto que tu trouxe de pesquisar, se informar e, se possível, testar produto antes de divulgação, né, dentro dessa esfera de influência, acho que é muito interessante, tanto da perspectiva da marca, quanto do influenciador, porque às vezes, assim, o influenciador foi ali, fechou a parceria, ou até fez uma formalização, né, um e-mail, ou alguma abordagem no direct do Instagram, mas ele não sabe que a marca tem uma intenção X ou Y, né? Então, por isso que eu acho que essa parte de buscar sempre informações. Hoje, qualquer marca está fazendo campanha com influenciador, principalmente essas que envolvam saúde, cosméticos, nesse caso, assim, de jogos de azar, assim, eles liberam dopamina. Então, você pode claramente se viciar nisso, assim. Então, às vezes, você... sei lá, se a proposta de valor tiver clara, não, é um aplicativo que é para você jogar e tentar sorte e aí ver se ganha alguma coisa, mas a proposta precisa ficar muito clara, assim. Eu vi muito em textos influenciadores, alguns deles, falando como uma renda extra, como uma renda passível, tipo, é um joguinho que você clica e vai subindo o valor. Assim, eu acho que é muito de uma maturidade digital, né? Não existe receita de bolo, não existe almoço grátis, principalmente o influenciador buscar formalização. Quando a marca vier muito, assim, muito informalmente, ou vem muito só, sem, tem que ser, acho que um jogo de equilíbrio, né, desse, assim. Dos dois lados, né? Influenciador precisa se profissionalizar, precisa estar ciente da sua responsabilidade, principalmente esses influenciadores grandes que, como tu falou, né? Bom, Felipe Neto, Neymar, VTube, vários outros enormes, eles não estão tão preocupados assim, claro que estraga um pouco aí a reputação, estraga bastante a reputação em alguns casos, mas eles têm uma assessoria jurídica, eles têm com certeza, uma estabilidade já financeira. Então, assim, beleza, eles têm lá uma assessoria, eles vão, e eles têm provavelmente um contrato ali muito bem estabelecido que libera eles de uma corresponsabilização, né? Agora, se a gente pega esses outros casos, influenciadores menores, empresas menores, outro tipo de acordo, pessoas que acham que é muito gasto contratar alguém para fazer um contrato, contratar uma empresa para fazer a coisa direitinho, né? Não contratar alguém especializado para orientar, ou não fazer alguém que do nada, né, quis virar influenciador, não fez um curso, não consegue nem assim, às vezes, parar para se educar ou se informar em conteúdos gratuitos como esse nosso aqui, sabe? Que é um bate-papo de pessoas que trabalham na área, que podem dar dicas e tudo mais. Então, tem muita gente alheia a tudo isso, que sai a fazer e que daqui a pouco precisa realmente dessa renda e corre atrás de parcerias e fecha o máximo possível. E depois se mete numa encrenca que pode ser bem grande, assim, né? Esse amadurecimento, assim, já passou da hora de acontecer. Agora, sim, eu acho que a gente pode até passar algumas dicas, pensando em alguns pontos aí que a gente já falou, que é, poxa, uma marca está me oferecendo uma grana, vou fazer uma campanha, o que eu preciso cuidar, sabe? O mínimo que dá para fazer, coisa rápida, por exemplo, dá uma olhada no Reclame Aqui, bota lá a marca no Reclame Aqui, vê que tipo de reclamação que já chegou, o que já, né, o que já tem sobre essa marca, ou joga no Google, não só no Reclame Aqui, mas no Google, para ver notícias recentes. Acho que, assim, junto dessa pesquisa aí que ele vai fazer, né, disso, quem é o responsável pela empresa, porque às vezes, muitas vezes, você fala com terceiros, né, você fala com a pessoa que está fazendo o desenvolvimento da comunicação, ou às vezes uma empresa terceirizada que é justamente o caso da Blaze, assim, é uma empresa terceirizada que fala com os influenciadores, não é a Blaze, pelo que eu entendi da narrativa dos vídeos. Então, pesquisar, né, porque, assim, Melhores Mundos vai dar tudo certo, é uma parceria ok, mas se não for, onde é que a pessoa vai reclamar? E acho que também a questão de você poder testar o produto, eu acho que a gente acompanhou muito a gente sabe que está tendo esse boom no segmento beauty, né? Então, marcas brasileiras excelentes, né? Essa semana até a Bruna Tavares, que é um case aí de maquiagem, né? Trabalho de marca, ela lançou uma loja física. Então, eu acho que também essa questão de, além de escolher parcerias éticas, você testar os produtos.
né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que cada pessoa tem um biotipo de pele, então, a gente sabe que na prática isso é bem difícil, né? Assim, as marcas às vezes querem fechar um publi para amanhã, para isso, e às vezes você não tem nem tempo de experimentar um produto X na sua pele para identificar, mas tente fazer uma negociação em que você consiga testar, se for um jogo, quero um mês de teste grátis, quero 15 dias de teste grátis, se for um produto físico, eu quero receber na minha casa esse produto físico, quero saber se é regulamentado pela Anvisa. E marcas também com uma maturidade nessa área de divulgação digital, elas super topam e gostam de mandar, e que elas fazem questão, na maior parte das vezes, que o influenciador teste sim o produto, receba antes em casa, ou receba o serviço, né, tenha acesso ao serviço, dê o seu feedback, goste, porque para o lado da marca também não é só querendo pagar qualquer um que possa falar bem da minha marca, é alguém que genuinamente vai usar, vai mostrar no seu dia a dia. Outro ponto é também, quando não é o marketing, né, que fala contigo, às vezes é uma empresa de assessoria de imprensa, de assessoria de comunicação, ou uma agência de publicidade, uma agência digital que está fazendo essa campanha. A idoneidade dessa empresa também, que está fazendo esse meio de campo, né, e que informações ela pode te dar sobre essa marca, como que foi a abordagem, sabe, essa abordagem também conta muito, né, de como chegou isso, por exemplo, esse caso aí da Blaze, eu acho que um dos pontos que fez com que o Daniel, o youtuber, esse que expôs, né, tudo sobre a Blaze e que levantou toda essa polêmica, um dos pontos que fez ele ficar com a pulga atrás da orelha tentou falar com o profissional, né, com o CEO, tentou saber quem tentou ter mais informações, não recebeu. Começou a pesquisar, começou a perguntar, ninguém respondia. Aí ele negou, porque ele não tinha informações suficientes sobre a marca, a marca foi lá e começou a oferecer mais grana. Essa grana toda vem da onde? É legalizada? Quem que responde? Então, quando começa, isso já é uma abordagem, assim, que levanta, né, suspeitas, né? Então, claro que se é uma empresa que está indo lá para tu fazer uma divulgação para de canecas, talvez tu não vá ter tanto essa preocupação, mas eu acho que com alguns produtos e serviços precisa ter um cuidado maior. Mas a gente também, enquanto audiência, porque assim, a gente vê que a internet é um palco, né? Tem gente de todo lugar, de todo tipo de informação, colocando informação, né? Eu acho que o caso muito interessante é o da Marina Cristofani, eu acho que assim pronuncia. Ela é uma farmacêutica que ela testa os produtos e fala sobre, e indica produtos no perfil dela. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento de área, faz testes dos produtos e faz resenhas na internet. Eu acho que a narrativa fica muito mais autêntica, né? A gente teve casos recentes de blogueiras famosas que lançaram base, e a base deu muito problema. A gente tem muito... eu acho que a gente, enquanto consumidor, a gente sempre está no centro. Então, a gente também tem, vendo nossa perspectiva, procurar influenciadores que realmente estão buscando informação. Eu gosto muito, assim, também do case da Camila Coutinho. Ela começou com blog, ela tem profissionais, tem equipes que verificam as informações. Então, a gente também começar a ter uma atenção melhor em quem a gente segue. Eu não estou falando, assim, de ter influenciadores com mais seguidores. Eu estou falando influenciadores em que tenho responsabilidades com o nicho que ele produz, né? Então, uma indicação de um produto de beleza para um farmacêutico, a gente ter uma parte de cosmetologia para uma pessoa que tem uma empresa de desenvolvimento de cosméticos, né? A mesma coisa quando a gente faz, quando a gente vai consumir uma informação, a gente pega um jornalista. Então, eu acho que para a influência, né, para a gente tentar trazer um pouco mais de segurança para o público, é justamente isso, assim, a gente questionar. Eu acho que vale tudo isso também para as agências, né? Porque a gente fala sempre de marca e influenciador, mas muitas vezes, e a gente trabalha com isso, né? Fazendo esse meio de campo, muitas vezes a agência pode facilitar muito esse processo, tanto para a marca como para o influenciador, que é, antes mesmo do influenciador perguntar, ela informar ele sobre quem é a marca,
olha, é aqui que tu busca informação, essa é a marca, nossa campanha visa isso, esse é o objetivo, a mensagem que a gente quer passar e tal, 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 sabe? Bom, o produto é comprovado, tem eficácia comprovada, ele é seguro para celíacos, ele é isso, isso, isso. Bom, aqui tá o teste que comprovou, aqui tá o site que diz isso. Se tu quiser falar com um profissional da empresa, né, com o técnico, com a parte de segurança alimentar, enfim, tem aqui uma porta aberta para ti, se tu quiser tirar tuas dúvidas, fala com a gente. Já é uma abordagem que já passa mais segurança para o influenciador. E, por outro lado, também garantir para a marca que tu tá buscando um influenciador que se preocupa em falar, né, o que precisa ser dito com informações verídicas e que está preocupado em testar ou em que está preocupado em entender melhor sobre a marca para passar aquilo para a audiência dele. E a gente já passou, né, Tatá, com uma campanha de uma influenciadora vegana que ia trabalhar com um produto que é seguro para veganos, que tem produtos veganos, é uma marca que tem produtos veganos, mas também tem produtos para quem não é vegano, enfim. E aí ela quis provar, quis testar, fez um teste, divulgou, e aí ela disse: gostei muito do produto, né? Adorei, muito gostoso, mas nesse momento a minha audiência ela tá querendo muito só produtos veganos, eles geralmente não gostam quando eu apresento uma marca que também vende para não veganos. Eu tô construindo a minha audiência, eu tô, né, enfim, pesquisei, conversei com a minha audiência, entendi que não é o momento ainda de divulgar vocês, para o bem dela, com a audiência dela, e para o bem da marca, que não ia ter resultado se trabalhasse com ela. Mas ela soube de uma forma muito educada Profissional, e né? assim, profissional e transparente desde o início, que é, vou receber, vou testar, vou falar com o meu público, a gente volta a falar antes de eu aceitar. Foi o que aconteceu e a marca também, maravilhosamente, disse maravilha, ótimo, a gente entende, não é o momento, e que bom que ela pôde nos passar isso, porque a gente também vai tomar um cuidado agora na hora de também comunicar para esse público, né? E assim, tem como a coisa acontecer de um jeito transparente para ambos os lados, e também a agência aprende, né? A gente aprende também com isso em como fazer melhor, né? Nas próximas Sim. campanhas. Até eu acho que um aprendizado, acho que para todas as partes, todo ponto com o influenciador é um ponto de contato. Né? Então, mesmo que ele não for fechar, ele vai receber teu produto. A forma que tu embala o produto, a forma que tu faz um press kit, a forma que tu te comunica, né? No nosso caso ali, a empresa foi super parceira, super entendeu, gostou da forma da condução. Então, isso faz toda a diferença, porque ele vai lembrar, por mais que a minha audiência seja 100% vegana e só consuma isso, foi super bem entendido por essa marca. Então, assim, o boca a boca que a gente fala sempre é mais forte, né, do que qualquer relação. Então, às vezes, assim, vou mandar um influenciador para a loja, e aí tu não prepara o time que está lá na loja. E aí, assim, o influenciador tem uma conexão ruim. Ok, que ele pode fazer o trabalho dele, mas em algum momento pode surgir uma narrativa ali disso, né? Isso também é um ruído que pode afetar, né, o relacionamento com esse influenciador e a campanha até assim, como um todo. pegando essa finalização aqui que a gente está fazendo, eu acho que o importante é para tanto influenciadores, marcas, agências, sempre questionem, sempre tentem ter o máximo de insumos, sempre tentem entender qual é o lifestyle que a marca está querendo se conectar, tente co-criar narrativas, fazer, né, dessa forma. E eu também queria deixar uma indicação de série que não é tanto sobre influenciadores, mas é sobre redes sociais, que é o Dilema das Redes Sociais, que foi ali em Maravilhoso. 2020, e fala muito sobre essa natureza de conexão emocional, assim, hoje a gente sabe que uma compra, ela é quase 100% emocional, né, então, eu acho que é interessante a gente sempre se capacitar sobre o tema, mas a gente ser curioso, sabe, a gente tá ali consumindo, pegando informação, porque que nem assim, aqui nesse bate-papo, vamos dizer, se você é um influenciador que está começando, você pega vários insights, e se você é uma marca que quer começar a trabalhar com influenciador, você também tem insights. Então, aqui é uma perspectiva 360 da comunicação, né? E eu acho que só um último recado para os consumidores, para o público em geral, assim como teve uma campanha massiva, né, contra as fake news, que é um pouco de educar o público
a ter uma leitura crítica, a não só ler manchete, não só acreditar em tudo que vê na internet, às vezes sem perceber que aquilo é uma publicidade, porque ela vem muito mascarada, né? Sim, até tem o portal Aos Fatos, né, que é como se fosse um clipe de notícia que ele verifica se aquilo é verdade ou mentira. Então, hoje, assim, além de você pesquisar por você mesmo, existem empresas especializadas que verificam se aquela notícia é verdadeira. Assim, a gente fecha, né, Tatá? Acho que já falamos bastante, então deixem seus comentários, o pessoal também pode dar sugestões para os próximos episódios. A gente está gravando, isso é uma coisa que a gente não fez lá no início, mas eu queria pontuar que a gente está gravando em 18 de junho, na tarde de domingo. Eu aqui de Porto Alegre, Tatá lá em Floripa, tá bem frio conexão por aqui. Pós-ciclone aqui na região sul, quase não consegui gravar aqui, porque demorou a voltar à luz, mas conseguimos. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijão. E esse foi o episódio de hoje. Se curtiu, compartilhe com sua rede e nos acompanha também nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Você também encontra mais informações sobre as apresentadoras e essa temporada no site influcast.com.br e no Instagram, @escuteinflucast. Já aproveite para mandar sua sugestão de pauta. Até o próximo episódio.